Olá, minha amiga, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo para a tua vida. Amém. Eu quero me apresentar, eu sou o evangelista Williams Moraes. Amém, glória a Deus. E que neste momento, Deus tem uma palavra abençoada para a tua vida. Glória a Deus. Deus colocou um tema maravilhoso, muito importante para o teu coração nesta noite sobre escatologia bíblica. Amém? Então, prepara o teu coração neste momento para ouvir a palavra de Deus. Deus tem algo importante para falar para você, que fala de futuro, fala da modernidade, fala do presente, fala do futuro e da atualidade, das coisas atuais que estão acontecendo, no nosso dia a dia, à luz da Bíblia. Amém? Que você possa se inscrever no meu canal, tá certo? E dar o seu like para ajudar o canal e outras pessoas serem abençoadas através da palavra de Deus. Amém? Para o meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, de outros países, eu tenho muitos amigos, tá certo? No meu Face, que são de outros países, do Paquistão, da África, de Moçambique, então, enfim, de vários países da Índia, enfim, vários outros países, God bless your life. Good evening, my friend, my brother. Amém? Que Deus possa abençoar cada ouvinte nesta noite. Glória a Deus. Amém? Então, o tema que Deus colocou no meu coração para a tua vida, para abençoar a tua vida neste momento, é um tema muito, muito gostoso, muito maravilhoso. Amém? Glória a Deus. E o tema é a nova ordem mundial e as influências satânicas na modernidade, ou seja, na sociedade. Glória a Deus. Amém? Então, fica aí até o final da mensagem para ver o que é que Deus quer falar para o teu coração neste momento. Amém? Você vai aprender um pouco sobre escatologia bíblica. Vamos abrir nossas Bíblias, Novo Testamento, na Epístola de 1 João, no capítulo 2, e o versículo 15, que diz assim: Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Mas vamos ler também Epístola de 1 João, capítulo 5, e o versículo 19, que diz: Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Glória a Deus. 1 João também, glória a Deus, capítulo 4, e o versículo 3, diz assim: E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Amém? Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos ver o que é que Deus
quer falar para o nosso coração nesta noite sobre a nova ordem mundial, amém? Glória a Deus. E as influências satânicas na sociedade dos dias atuais, amém? Nesta passagem bíblica, o apóstolo João, ele fala de mundo. E a pergunta é: que tipo de mundo ele está se referindo? No original grego, a palavra mundo significa cosmo. E esta palavra é citada 74 vezes na Bíblia. E o seu significado é ordem, arranjo, ornamento, adorno. Daí surgiu a palavra cosmologia, que é a ciência que estuda o universo. E este é o significado do original grego da palavra mundo. Glória a Deus. Teologicamente, há 3 tipos de mundo. Amém? O primeiro mundo, que a Bíblia, ele fala para os nossos corações, para a nossa vida. Amém? Que tipo de mundo nós vamos aprender neste momento? Qual o significado da palavra mundo? O que é que ele significa para nós cristãos? Qual o seu significado? Primeiro item da palavra mundo significa no sentido de universo. Amém? Glória a Deus. Salmo capítulo 19, versículo 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Então, o primeiro significado da palavra mundo está relacionado ao universo, aonde Deus ele criou, lá em Gênesis capítulo 1 e o versículo 1 em diante, que Deus no princípio criou os céus e a terra. Então, o universo, os corpos estelares, as galáxias, né? Então, toda essa atmosfera, tá certo? Que nós enxergamos, a natureza, tá certo? Que é o universo, muitas vezes até estudado pelos cientistas, os astrônomos. É esta palavra mundo que está significando, está relacionado ao universo. Esse é o primeiro sentido da palavra grega cosmo, ou seja, cosmologia. O cosmo, ele pode ser entendido com tudo que existe. Este é o mundo criado, a natureza ao nosso redor, referindo-se ao planeta Terra e tudo que é visível. O segundo significado da palavra mundo, ou seja, no original grego, cosmo, está relacionado à humanidade. João capítulo 3, versículo 16, o Evangelho de João, onde está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glórias a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Então aqui está relacionado à humanidade em geral, as pessoas, a sociedade, os povos, as nações. Amém? Aonde Deus, ele pela sua misericórdia, enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para trazer salvação para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? O cosmo também pode ser compreendido no sentido social, como ser humano em geral, quando enfatiza vidas das pessoas criadas e amadas por Deus. Glórias a Deus. O terceiro sentido da palavra mundo, ou seja, cosmos, no sentido da palavra do original grego, é sistema. O mundo como o sistema, que diz assim:
não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João, capítulo 2, versículo 15, a qual nós acabamos de ler logo no início da mensagem. Então, esta palavra mundo, ou seja, o cosmo, no original grego, está relacionado, tá certo, a esses três sentidos da palavra. Primeiro, o universo. Segundo, a humanidade. E terceiro, o sistema político, religioso, social, tá certo? Filosófico. Enfim, todo sistema humano que nós estamos no dia a dia, né? Fazendo parte desse sistema político, religioso, social, filosófico, econômico. Então, é o sistema, está relacionado ao sistema. Não ameis o mundo. Que mundo? O sistema. Tá certo? Por quê? Porque está corrompido pelo pecado. Amém? O sistema político está corrompido. O sistema religioso está corrompido. O sistema econômico também está corrompido pelo pecado, pela maldade, pela ganância, pela avareza, pelo ódio, né? Pela ambição, pelo materialismo. Enfim, está tudo corrompido. Tá certo? A cultura está corrompida. Por isso que nessa carta de 1 João, capítulo 2, versículo 15, certo? Ele escreveu: não ameis o mundo. Ele não está se referindo, não ameis as pessoas, mas sim ao sistema corrompido e nem as coisas que há no mundo, ou seja, o sistema, certo? Por que está corrompido? Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Cosmo também pode ser interpretado no sentido ético como um sistema do mundo, as influências que estão ao nosso redor. Daí vem a palavra mundano, mundanismo e mundo de iniquidade. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 6, fala sobre um mundo de iniquidade. Vamos ver como é que Tiago ele se refere a esta palavra, né? Mundo. 3 e 16, certo? Capítulo 3, versículo 6, desculpe. Ora, a língua é fogo e é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Amém? Então vemos que o sentido bíblico também da palavra mundo relacionado à iniquidade, ou seja, maldade, corrupção, tá certo? Pecado, está relacionado às coisas iníquas, aquilo que Deus odeia, o pecado, a iniquidade, a maldade, a corrupção dos tempos, né? Então, o mundo, a palavra mundo, no sentido do original grego cosmo, ele tem esses três sentidos da palavra que eu citei agora. Primeiro, universo. Segundo, humanidade. E terceiro, o sistema. Amém? Então, quem vive apenas no cosmo temporal está influenciado pelos valores éticos deste mundo que não tem paz, que não tem amor, tá certo? Que falta moral, falta respeito, falta obediência a Deus. Então tudo isso está relacionado à corrupção da humanidade, tá certo? O mundo da iniquidade, o mundo da corrupção está relacionado àquilo que Deus mais odeia. A falta de amor ao próximo, o ódio, o rancor, a ganância, a ambição, o materialismo, a idolatria.
todas essas coisas que a Bíblia condena, o mundo, ele está sendo influenciado por tudo isso, por todas essas coisas que Deus abomina. Por isso que ele disse, não ameis o mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus, não está nele. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero, também para deixar mais especificado, mais claro, com mais entendimento do significado da palavra mundo, eu quero destacar aqui também 4 tipos de influências que o mundo ele está influenciando a sociedade, influenciando as pessoas, tá certo? Influenciando a família, influenciando as crianças, enfim, está havendo uma influência de uma maneira geral, tanto familiar, tanto na igreja, na vida social, tá certo? Então são 4 tipos de influências malignas que a sociedade em si ela está sendo influenciada. Primeiro tipo de influência maligna na nossa sociedade moderna, através da mídia, através dos meios de comunicação, dos jornais, da revista, através dos filmes, tá certo? Enfim, através da rede social, existe essa influência maligna corrompendo toda a nossa sociedade. E a primeira influência que eu quero passar para você neste momento é a cultura. Amém? Nós somos influenciados pela nossa cultura atual. Cada país tem a sua cultura. O nosso país, o Brasil, somos influenciados pela cultura brasileira, né? Através de muitas coisas, né? Das festas juninas, do carnaval, enfim, da mídia, dos filmes, né? Da arte, né? Enfim, da religião, tá certo? Então, a cultura é a primeira influência maligna que está sobre a sociedade atual, influenciando os nossos pensamentos, os nossos desejos, tá certo? As nossas ações, os nossos pensamentos, nossas atitudes. A cultura, através de quê? Dos filmes, das séries, as obras de arte, as músicas que são influenciadoras por Satanás na vida das pessoas através da manipulação, através da mídia, para dominar as pessoas. Amém? Há pouco tempo nós tivemos informações através dos meios de comunicação que a nossa arte, a nossa cultura estava sendo demonstrada através, né, de um adulto tocar numa criança, apalpar uma criança nua. Então, por aí você vê que a nossa cultura ela está sendo influenciada, tá certo? Pela maldade, pela corrupção, certo? Um adulto apalpando uma criança nu, e isso foi considerado pela mídia como arte, tá certo? Então nós vemos que a nossa cultura brasileira ela está sendo influenciada pelas coisas malignas, pela corrupção, pela maldade, e por trás disso está Satanás. Amém? As músicas do nosso país, não só do nosso país, mas de uma maneira geral, as músicas estão corrompidas. A letra das músicas são letras que muitas vezes defendem, né, apologia ao sexo, às drogas, tá certo? A prostituição, a agressividade, a violência, tá certo? Então, são mensagens deturpadas com sentido duplo, certo? Com sentido de apologia sexual, às drogas,
enfim, a prostituição, amém? Cantoras e cantores do nosso país, da nossa cultura, muito famosos que nós conhecemos, transmitindo através das suas músicas profanas, imorais, depravadas, tá certo? Que não tem uma letra decente, está transmitindo a imoralidade, a depravação, o ódio, o sexo, a droga, através das músicas. E isso é a nossa cultura, não é? As obras de arte estão sendo trocadas agora por crianças nuas, demonstrando imoralidade, pedofilia. Então, isto é a influência satânica sobre a nossa cultura. Daí vem a palavra mundo, cosmo. Amém? A segunda palavra, né, que está relacionado ao mundo, às influências malignas sobre o mundo atual, sobre a modernidade, é a forma de influência política. Sabemos que a nossa política, ela está corrompida, né? Sabemos que o nosso país, ele está sendo corrompido através da corrupção, através do roubo, da mentira, do engano, né? Através também do desejo político de conseguir status de qualquer maneira, custe o que custar, os fins justificam os meios, tá certo? Então, a política é a outra forma que está sendo influenciado na nossa sociedade, tá certo? Através do engano, da mentira, da corrupção, do jogo de interesses políticos, da falsidade, né? Tudo isso é o cosmo, é o mundanismo, tá certo? A influência maligna, e que nós muitas vezes participamos direto ou indiretamente da política, tá certo? Então muitas vezes nós participamos porque somos cidadãos, e como cidadão, que queira ou que não queira, nós somos obrigados a ter que participar da política. Temos que votar em alguém, votar nos nossos candidatos, nos nossos representantes. Só que nós sabemos que toda a política brasileira, ela está corrompida, né? Nós vemos aí a divisão que está havendo na política entre partidos de direita e partidos de esquerda. E nós sabemos o que a política durante todos esses anos, né? Durante os 12 anos do sistema político de esquerda, socialista, comunista, ele tem provocado no nosso país a corrupção, o roubo, o desvio de verbas públicas, tá certo? Dinheiro dentro da calça, mala de dinheiro desviado, né? O desfalque na Petrobras, enfim, é muita coisa. A política está totalmente corrompida. Então isso é o mundo, é o cosmo, na palavra do original grego, aonde nós estamos sendo influenciados, tá certo? Pelo mundo, pelo cosmo. A terceira palavra, tá certo? Que somos influenciados são os sistemas também econômicos do nosso país. Não só do país, mas mundial. Sabemos que o sistema econômico, ele está relacionado ao mundo inteiro, né? Os bancos, né? As financeiras, enfim, as empresas, tudo gira em torno do dinheiro. E aí entra também a corrupção, a sonegação de imposto, né? Desvio de dinheiro, enfim, uma série de coisas ruins, tá certo? Que um cidadão de bem não deveria sequer participar, mas muitas vezes nós somos influenciados por esse sistema econômico corrompido. Através do capitalismo e do socialismo,
a má distribuição de renda do país, as sonegações fiscais, o desvio de dinheiro público, os altos impostos através da política socialista ateísta, da democracia corrupta, dos baixos salários nas empresas e até demissões nas empresas de funcionários, né? Que muitas vezes demitem seus funcionários, mas não querem pagar os seus direitos trabalhistas. E às vezes o funcionário é obrigado a ter que buscar os seus direitos na justiça para receber, né, as suas verbas trabalhistas. Isto está relacionado ao sistema econômico do nosso país, né? A ganância pelo dinheiro. Os ricos cada vez ficando mais ricos, os pobres ficando cada vez mais pobres. Então este é a terceira forma de influência maligna no cosmo, no mundo, na palavra mundo, na nossa sociedade. E por trás disso sabemos que está por trás de tudo isso, né, as forças espirituais malignas, né, que é Satanás. Satanás ele está por trás de todas essas corrupções, do engano, da mentira e influenciando a sociedade, o mundo, influenciando a cultura, influenciando através da música, da arte, né, da política, da fama, do dinheiro, da posição social, enfim, tudo está corrompido, o sistema está corrompido. A quarta influência maligna usada por Satanás são os movimentos sociais. Movimentos sociais como a aparência de proteção, de amor. Fala-se muito em amor, tá certo? Principalmente nessa modernidade atual em que fala-se muito em amor, né? Fala em preconceito, fala em homofobia, fala-se enfim, em vários tipos de palavras até difícil, tá certo? Respeito ao próximo, de liberdade de expressão, de combate a desigualdades sociais, preconceitos de cor, de raça e de religião, usando palavras como amor, tolerância, homofobia, alienado, liberdade de respeito, né? Mas acabam incentivando as pessoas nas ruas, através da internet, nas redes sociais, através da mídia e da imprensa, levantando ódio contra as pessoas, a intolerância, a revolta, né? As revoltas sociais, o desabafo, as provocações e o desrespeito. Todas essas palavras que a mídia muitas vezes ela usa nos movimentos sociais, através dos meios de comunicação, da mídia, da televisão, da internet, tá certo? Das revistas, dos jornais, tudo isso é só aparência, mas não tem nada de amor ao próximo, não estão preocupados com a questão social, não estão preocupados com a questão de amor ao próximo, com a igualdade das pessoas. Tudo isso é só hipocrisia. Por trás disto nós sabemos que é o sistema que está corrompido e por trás disto está Satanás. O interesse dele é colocar confronto entre as pessoas, ódio, rancor, intriga, discórdia, desentendimento, movimentos sociais de muita liberdade, de quebra-quebra. Então, tudo isso nós sabemos que é o sistema que está corrompido, incentivando, influenciando as pessoas com palavras de homofobia, liberdade de expressão, tá certo? Enfim, são várias palavras que a mídia sempre se utiliza nos tempos atuais. Na verdade, esses movimentos transformam as pessoas em objetos de manipulação. É massa de manobra para alcançar o objetivo deles,
que geralmente é poder e dinheiro, e passam a usar as pessoas com sentimentos ruins de revoltas, de ódio, de preconceito, né, contra aqueles que consideram seus inimigos, que pensam diferente, que têm uma religião diferente, que não aceitam o seu estilo de vida, têm uma fé diferente da sua. Aí são incentivados a agir com agressividade, com desrespeito contra as famílias, a igreja, os cidadãos conservadores, né, usando a palavra amor. Esses movimentos sociais que são controlados pelo sistema satânico, geralmente são os movimentos de partidos de esquerdas, né? Os movimentos sociais também chamados de LGBT, as feministas, movimento MST, movimento da CUT, que é Central Única dos Trabalhadores, movimento MST chamado Movimento Sem Terra. Nós sabemos que tudo isso é fachada, é só para invadir, tomar o que é dos outros, tá certo? Invadir terras, fazendas, terrenos, através da violência, da agressividade, do quebra-quebra, da invasão, né? E tudo isso é contrário à lei de Deus. Deus não está nesse negócio, né? Movimentos feministas, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, que forma, por trás disso nós sabemos que há os interesses políticos manipulando, né, essas organizações, como a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, incentivando aos trabalhadores se revoltarem, né, serem muitas vezes rebeldes contra as suas lideranças, os empresários, contra as empresas, através do quebra-quebra, da revolta, tá certo? Queima de pneus, enfim, uma série de coisas que muitas vezes há uma necessidade, né, da polícia poder interferir para evitar, né, essas anarquias, essas bagunças, essa desorganização realizado por esse sistema corrupto, tá certo? São os movimentos sociais corrompidos, né? Partidos políticos autoritários como nazismo, comunismo, o vandalismo, terrorismo, socialismo, tudo isso são movimentos sociais, formas de manipulação usado pelo sistema satânico para provocar a rebelião, a agressividade, o ódio, o quebra-quebra, o caos, a desordem, tá? Tudo isso são contrários aos princípios cristãos. Amém? Então, este é o quarto movimento, tá certo? De influência satânica sobre a nossa sociedade atual. É uma preparação para o anticristo. Estão preparando o sistema, organizando o terreno para a preparação, né, do reinado do anticristo, que vai ser o futuro líder mundial, que é o anticristo, que se levantará contra tudo e contra todos, tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é relacionado a Deus, a fé cristã, né, ao povo de Deus, à igreja, à família. Então, esse sistema político, esse sistema social, que está sendo influenciado pelo mal, é uma preparação do reinado do anticristo, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Esses movimentos são chamados de ideologias, que normalmente estão ocupando espaço na mídia, nas escolas, nas universidades, nos filmes, nas músicas, na cultura, nos livros, na internet, nas novelas e nos partidos políticos. Amém? Nós sabemos que esse sistema maléfico, maligno, eles estão pretendendo desconstruir os valores morais, os valores
bíblicos, éticos, né? E fazer com que a palavra de Deus ela seja mentirosa, antiquada, considerada como um mito, né? Considerado como um livro de fantasia, um livro de mitologia, antiquado, né? Enfim, eles querem colocar na minha mente, na sua mente, na mente das crianças, da nova geração, tá certo? Que tudo isso é antiquado, está ultrapassado. A família, ela está ultrapassada. O novo modelo familiar agora é mulher com mulher, homem com homem, tá certo? Adotar criança, tá certo? Então, esta é a corrupção do sistema, a transformação, a mudança, né? Para eles é considerado o futuro. E nós somos considerados como antiquado, né? Ultrapassado, alienado, homofóbico, preconceituosos, né? Então, são essas palavras que a mídia, elas estão criando através da mídia, através dos meios de comunicação, né? Para colocar confusão na nossa mente, tá certo? Na realidade, a mudança do que é certo para o errado. O certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo. Amém? Tudo isso faz parte de um sistema satânico para controlar e influenciar as nossas vidas, a nossa fé, a nossa maneira de pensar, com o intuito de destruir os valores morais e até em Deus, a família, a igreja, né? O apóstolo Paulo ele escreveu na carta aos Romanos, ou seja, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Né? Nós sabemos que naquela época o apóstolo Paulo ele já repreendia a sociedade corrompida, o sistema corrompido romano naquela época, né? Era um povo imoral, depravado, corrompido. A sociedade era corrompida na época do Império Romano. E o apóstolo Paulo ele teve esses problemas e ele advertiu a sociedade da sua época através, né, da sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Ele disse, olha, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades do ar, contra os dominadores deste mundo. Irmãos, tudo isso que eu falei agora, nós estamos lutando não é só contra o sistema corrupto, imoral, depravado, da política, da cultura, da arte, né, da ciência. Enfim, está tudo corrompido. Mas por trás disto está poderes espirituais maléficos, malignos, com o seu intuito de desconstruir a palavra de Deus, de desmentir, tá certo? Desde o começo do mundo, desde o princípio do mundo, quando Deus criou o homem no jardim do Éden, colocou o homem à sua imagem e semelhança, e deu ordem ao homem para que de toda árvore que houvesse ali no jardim do Éden ele poderia comer. Porém, na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não comesse, porque certamente seus olhos se abririam. E aí Satanás, ele influenciou, como nos dias atuais, através da mentira, influenciou, né? Ele corrompeu a mente da mulher, que é a parte mais frágil, né? A mulher de Adão, chamada Eva. E disse, olha, certamente Deus não quer que você tome conhecimento da verdade e se torne igual a ele. E aí ele mentiu. E sério, se você comer, será igual a Deus. Então ele influenciou a mente da mulher, que é a parte mais frágil, com a mentira, com o engano. Assim é nos dias atuais, irmãos. A mentira, ela está querendo prevalecer diante da verdade.
E a nossa sociedade, ela está sendo corrompida, ela está sendo distorcida. Os valores morais, os princípios bíblicos estão ficando defasados, passando por antiquado, obsoleto, né? A palavra de Deus, que é a Bíblia, passando a ser um livro de mitologia. Deus não existe, né? A ciência, a modernidade é que está tomando conta